bem-vindos a esta aula de eletrónica. Eu sou o engenheiro António Almeida e hoje vamos explorar um dos pilares do processamento de energia, os circuitos de retificação. Este é um tema fundamental para compreendermos como os equipamentos eletrónicos que utilizamos no dia a dia, desde telemóveis a computadores, conseguem funcionar a partir da rede elétrica convencional. O nosso roteiro de hoje está dividido em 6 partes principais. Começaremos com uma revisão essencial sobre corrente alternada, passando depois pelo conceito geral de retificadores. Em seguida, analisaremos detalhadamente os circuitos de meia onda e onda completa, incluindo o uso da fonte de diodos e do transformador com derivação central. Terminaremos com uma comparação prática para saber qual circuito escolher em cada situação. Antes de avançarmos, vale a pena recordar o que estudámos no último capítulo. Já conhecemos as características dos diodos, os seus tipos e como funcionam em série e paralelo. Também vimos o método da reta de carga e a lógica por trás das portas, ORM. Esse conhecimento sobre o diodo como uma válvula de corrente é o que nos permitirá entender a retificação agora. Ao final desta sessão, espero que todos consigam distinguir entre tensão de pico, eficaz e média, e que compreendam o funcionamento dos diferentes circuitos retificadores. Mais do que teoria, o objetivo é que saibam calcular grandezas como o PIV e a frequência, comparando as vantagens de cada topologia na prática da eletrónica. Vamos começar pelo básico. A onda senoidal da corrente alternada, ou CA, diferente da corrente contínua de uma bateria, a CA varia regularmente entre polos positivos e negativos. Em Portugal, a tensão residencial é de 220 V eficazes, ou RMS. Esse valor RMS é, na verdade, uma equivalência. É o valor de tensão contínua que produziria o mesmo efeito térmico que a nossa onda alternada. Para trabalharmos com esses sinais, precisamos dominar 3 medidas. A tensão de pico é o ponto máximo da onda, a tensão eficaz, ponto M, é o que medimos no multímetro e calculamos multiplicando o pico por 0,707, e a tensão média, VAVG, é o valor resultante após a retificação. Lembrem-se dessas constantes, 0,707 para o valor eficaz e 0,637 para o valor médio, pois elas serão nossas ferramentas constantes. Vejamos um exemplo rápido. Se estivermos no laboratório e o osciloscópio nos mostrar uma tensão de pico de 4, 5 V, como sabemos o seu valor eficaz? Pensem nisso, como converter uma montanha russa numa estrada plana equivalente em termos de energia. Agora, um pequeno desafio para vocês. Se um gerador produz uma tensão de pico de 30 V, quais seriam os valores do pico a pico? A tensão eficaz que leríamos num voltímetro e a tensão média desse sinal. Aqui temos a resolução. O valor de pico a pico é simplesmente o dobro do pico, ou seja, 60 V. A tensão eficaz fica em aproximadamente 21 V e a média em 19, 11 V. Notem como o valor eficaz é sempre superior à média numa senoide completa. Entramos agora no coração do tema, os circuitos retificadores. A sua função é converter a CA, que muda de direção, em CC, que flui apenas num sentido. Como o diodo só deixa a corrente passar para um lado, ele corta ou inverte parte da onda, gerando uma tensão pulsante que, após filtragem, se torna a corrente contínua estável que alimenta os nossos carregadores. Existem duas formas principais de fazer isto. A retificação de meia onda aproveita apenas metade do ciclo, sendo simples, mas pouco eficiente. Já a retificação de onda completa utiliza tanto a parte positiva quanto a negativa, oferecendo uma saída muito mais contínua e eficiente para o sistema. Vamos analisar o retificador de meia onda. Aqui usamos apenas um diodo de silício. Como podem ver no gráfico, a parte negativa da onda original desaparece da carga. O resultado é uma tensão pulsante, onde a tensão média é consideravelmente baixa em relação ao pico. O funcionamento é simples.
No semiciclo positivo, o diodo está polarizado diretamente e conduz perdendo cerca de 0,7 V. No semiciclo negativo, ele bloqueia totalmente a corrente. É crucial garantir que o diodo e a carga suportem as tensões de pico envolvidas para evitar danos ao componente. Matematicamente, a tensão média na carga para meia onda é calculada dividindo a tensão máxima por π ou multiplicando por 0,318. Reparem que há um pequeno atraso no início da condução, que é o tempo necessário para o sinal vencer a barreira de zero, 7V do diodo de silício. Aqui vemos a diferença entre a polarização direta e reversa. Na direta a carga recebe a energia, na reversa a tensão fica toda acumulada sobre o diodo. Esse valor é o PIV, Peak Inverse Voltage. Se a tensão da rede superar o PIV do diodo, o componente será destruído. Neste exemplo prático, com um diodo ideal e 12V eficazes, vemos como as grandezas se comportam. A tensão média na carga cai para 5,4V, evidenciando a baixa eficiência da meia onda, enquanto a tensão eficaz na carga fica em 8,5V. É um circuito útil, mas com grandes perdas de energia. Vamos exercitar, tente desenhar o gráfico da tensão na resistência de 10 ohms para este circuito. Observem a orientação do diodo para saber qual semiciclo será permitido. Como podem ver na solução, a tensão na resistência segue o semiciclo positivo da entrada, mas é cortada a zero durante todo o semiciclo negativo. É a representação visual perfeita da retificação de meia onda. Neste segundo exercício vamos trabalhar com valores reais de rede, 220V eficazes. O desafio é calcular o pico, a média e a corrente na carga, além do PIV necessário para o diodo não queimar. A resolução mostra que a tensão de pico chega a quase 311V, desses apenas cerca de 99V resultam em tensão média na carga. O PIV do diodo deve ser de pelo menos 311V, caso contrário ele falhará no semiciclo negativo. Este terceiro exercício é mais completo, envolvendo um transformador com relação de 10 para 1. Vamos calcular desde a tensão no secundário até a frequência e a corrente máxima nos diodos. Reparem na solução passo a passo. O transformador baixa os 220V para 22V eficazes. Ao retificar, perdemos os 0, 7V do diodo no pico. Um detalhe importante, a frequência na carga na retificação de meia onda permanece a mesma da fonte, ou seja, 60 Hz. Agora vamos elevar o nível para a retificação de onda completa. Ela pode ser feita de duas formas, usando uma ponte de diodos com 4 componentes ou um transformador com derivação central, usando apenas 2 diodos. Ambas são muito mais eficientes que a meia onda. A ponte de diodos é a configuração mais popular. Ela redireciona ambos os semiciclos para que passem pela carga na mesma direção. O valor médio da tensão aqui é o dobro do que teríamos na meia onda, aproveitando toda a energia disponível. Como funciona? No semiciclo positivo, 2 diodos conduzem. No negativo, os outros 2 assumem a condução. Em ambos os casos, a corrente atravessa a resistência de carga sempre no mesmo sentido. A única desvantagem é que a corrente agora passa por 2 diodos, resultando numa queda total de 1,4V. Para calcular a tensão média na onda completa, multiplicamos a tensão de pico por 0, 636, ou 2 vezes o valor da meia onda. É um ganho significativo de potência média entregue à carga. Se quisermos projetar uma fonte que forneça 40V médios, qual transformador precisamos? Fazendo o caminho inverso nos cálculos e considerando a queda de 1,4V dos 2 diodos, chegamos à conclusão que precisamos de uma tensão eficaz de aproximadamente 45 4V na entrada. Neste exercício de onda completa com ponte, vamos analisar um sistema com um transformador redutor alimentando uma carga de 10 ohms. Vamos calcular todos os parâmetros elétricos resultantes. Vejam um ponto crucial na solução. A frequência na carga dobrou para 120 Hz. Isso acontece porque agora temos 2 pulsos de corrente para cada ciclo da rede. Isso facilita muito a filtragem posterior da tensão. O segundo método de onda completa usa a derivação central do transformador.
Aqui o transformador divide a tensão ao meio, enquanto uma metade empurra a corrente por um díodo, a outra metade está em espera e depois invertem-se os papéis. O processo é alternado, o díodo 1 conduz no semiciclo positivo e o díodo 2 no negativo. Como a derivação central é o nosso ponto de referência comum, a carga vê sempre pulsos positivos, resultando novamente numa retificação total. Graficamente percebemos que a tensão reversa PIV que cada díodo suporta é o dobro da tensão de pico da carga. Isso é uma característica importante para o projeto, pois exige díodos mais robustos em termos de isolamento. Aqui temos as fórmulas para o sistema de derivação central. A tensão média de saída depende do pico de apenas uma das metades do secundário. A corrente na carga é pulsante, mas nunca negativa. Neste exemplo, com secundário de 300 V eficazes totais, cada díodo lida com 150 V. Após os cálculos de pico e média, obtemos 135 V na carga. Notem como o transformador é o elemento-chave aqui para definir a escala da tensão. Vamos praticar com transformador de relação 10:1 e derivação central. O objetivo é calcular desde as tensões eficazes até a potência média dissipada na carga. A solução nos mostra que a tensão no secundário é dividida, cada lado fica com cerca de 15,56 V de pico. A potência média na carga é de 89 mW. É fundamental notar que o PIV, neste caso, deve ser igual à tensão de pico total do secundário, ou seja, 31,11 V, mais um exercício, para consolidar agora com uma tensão de entrada comum em algumas regiões, os 127 V. Novamente, calcularemos todos os parâmetros de saída para este retificador de onda completa. Na resolução, vemos que mesmo com uma entrada diferente, a lógica permanece. A frequência na carga continua sendo o dobro da rede de 120 Hz e a tensão média final na carga é de aproximadamente 11 V. Chegamos à comparação final. O retificador em ponte é ideal para tensões mais altas, porque os díodos sofrem menos stress de tensão inversa, embora percam 4 V na condução. Já o de derivação central é excelente para baixas tensões e altas correntes, pois só perde 0,7 V e oferece isolamento elétrico, apesar de exigir um transformador mais caro e complexo. Para resumir, esta tabela compara os três tipos. Lembrem-se, a meia onda é a mais simples, um díodo. A onda completa com derivação central usa 2 díodos e tem PIV elevado, e a ponte de díodos usa 4 díodos, sendo a mais eficiente para a maioria das aplicações eletrónicas modernas. Terminamos por aqui a nossa análise sobre circuitos retificadores. Espero que os conceitos e cálculos tenham ficado claros. Caso tenham dúvidas ou comentários, podem contactar-me pelo e-mail ou telefone indicados no ecrã. Obrigado pela vossa atenção.